Olá, você! Estamos iniciando aqui mais um episódio do nosso programa De Coração para Coração. Eu aqui, Josi Oliveira, falando com você e trouxe uma querida amiga, pessoa especial, posso chamar amiga, porque nós tivemos um relacionamento muito importante num período que a gente se conheceu até aqui, e é a Fernanda Mello, que está aqui comigo nessa tarde, para compartilhar com você sobre esperança e fé. E o nosso tema de hoje é sobre oração. Então, mergulha conosco aqui nessa conversa e com certeza você será impactado de alguma forma. E claro, já entrando aqui nesse bate-papo, você pode deixar o seu like, os seus comentários, fazer os seus pedidos de oração também, que nós estaremos orando por você, com certeza. E compartilhar esse vídeo também para que você nos ajude a propagar o propósito desse canal. Como todas as vezes, eu começo aqui esses episódios lendo um texto bíblico, antes da Fernanda começar aqui a falar também, e eu quero ler para você Mateus 7, de 7 a 8, que diz: peçam e será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então, já iniciando esse bate-papo sobre oração, você já está entendendo que você precisa bater, né? A porta só vai abrir se você bater. Então, mergulha conosco aqui que a gente vai falar muito mais, vai dizer o propósito de oração, por que devemos orar, qual é a importância, quais os benefícios, quais os tipos de oração, enfim, é muita coisa que a gente tem para conversar. Então, mergulha conosco aqui. Fernanda, querida, Nanda para os mais íntimos, fala aí para o nosso pessoal. Olá, pessoal, boa tarde. Olha, Josi, muito obrigada pelo convite. Esse formato acessível, falando a linguagem de todas nós, é muito abençoador. Tenho certeza que vamos aprender juntas aqui, que você aí de casa receba também. Muito bom. Minha gratidão a você por ter aceito esse convite, e eu tenho certeza que você que está em casa será muito abençoado, porque Deus traz pessoas específicas no meu coração por um propósito. Então, o nosso propósito vai ser alcançado hoje, com certeza. Fernanda, querida, eu sei que você tem uma vida de oração, você é empresária, você é mãe de 3, né? Adolescente, no médio e no mais novinho. Uma mulher que tem abençoado famílias, seguidora de Jesus, que tem ministrado em vários grupos familiares também, ajudado pessoas a crescerem na fé, ajudado pessoas a conhecerem quem é esse Jesus que nós falamos, a abrir portas aí, né? Você tem tido experiências assim fantásticas nessa jornada que você tem realmente obedecido. Primeiro, reconhecido o Senhor Jesus como Senhor Salvador da sua vida e encontrado seu propósito de vida, não é? Eu quero... É verdade. O que você diz sobre oração? O que você pensa e quais as suas experiências sobre oração? Vamos lá, isso é uma pergunta muito importante. Primeiro, porque não há relacionamento sem conversa. E a oração nada mais é do que uma conversa com o nosso Deus, o nosso Pai perfeito do céu. Então, não é necessário palavras maravilhosas, uma oratória perfeita, é uma conversa. E não somente uma conversa de ida, como é para os dois lados, é a ida e a volta, nós precisamos ouvir também. Mas é um divisor de águas. Não adianta conhecer Jesus, se alimentar no domingo, num culto da palavra e não ter uma vida com Ele. A gente não quer só saber quem Ele é, o que Ele oferece, o que Ele tem para nós, que está naquela palavra que é viva e eficaz, que fala ao nosso coração. É necessário que nós busquemos da fonte de água viva que é Jesus. E isso é só através da oração. Exatamente. Como que a gente se conheceu, né? A gente conheceu conversando, e aí a gente vai descobrindo um pouco mais uma da outra. Como que a gente vai conhecer o Jesus se a gente não bater esse papo com ele, né? Exatamente. E ele quer restaurar o nosso coração. Na palavra de Deus consta quem nós somos. Não o que o mundo fala, não os rótulos que nós recebemos. E a gente só recebe esse nome, quem nós somos em Cristo, quando a gente tem contato com ele. A gente recebe a nossa identidade. Então, vai além. É uma renovação de quem nós somos. E depende de nós. Verdade. E como essa palavrinha, essa pergunta, ela mexe com as pessoas, né? E quantas pessoas faltam a resposta quando você diz quem nós somos, né? Então, quando a gente faz essa pergunta para alguém, e aí a pessoa se perde, ela, nossa, eu estou perdida, né? Eu estou confusa. Talvez porque ainda você não teve a oportunidade de ter esse relacionamento com Deus, né?
e aí você não pode entender. Exatamente. Exatamente. E esse relacionamento é fundamental, porque não importa se você é só uma mulher, você é mãe, você é amiga, você é filha, você é prima, você vai refletir aquilo que você é para outras pessoas verem. Mas, de fato, o que elas vão te devolver como opinião não pode ser aquilo que vai testificar quem você é no seu coração. Uhum. Ele diz que nós somos escolhidas, perdoadas, que não importa o que a gente fez, não importa onde a gente está, a gente pode restaurar esse relacionamento e não depende de nada, é a graça de Deus, que não depende de esforço de homem algum. Então, quando você coloca diante do Senhor aquilo que o seu coração, aquilo que te entristeceu, que te magoou, aquilo que te feriu profundamente, ele vai trabalhar isso em você. E você vai resgatar tanto a sua identidade, como restaurar o seu coração daquilo que tem te afastado dele. Muito bom. E É. para você, quais os benefícios de oração que você vê, né? A Fernanda falando, por que você acha que deve orar e quais os benefícios que você tem quando você ora? Primeiro, para conhecer mais do meu Senhor, do meu Pai, com quem eu quero estar na eternidade, né? A quem eu quero agradar, a quem eu quero crescer, quem eu quero, no processo da santificação, evoluir com o Senhor, né? Gerar E relacionamento, né? gerar relacionamento. Agora, a importância do ouvir também na oração é muito importante, porque ele responde a oração. Então, naquele momento que a gente se dispõe a marcar um encontro com o Senhor, como um encontro que a gente marca, um encontro com Ele, Ele vai estar ali, vai ouvir e vai nos responder. E isso gera esperança no nosso coração. Porque quando você tem um pai que vai lutar pela sua causa, você sabe que não depende do seu esforço. Então, não importa o quanto você está ferido, machucado, não importa o quanto distante você está, às vezes não tem nada que te separou, você só não tem um relacionamento com Deus. Às vezes é cristão, às vezes não, mas não tem um relacionamento. Ele é capaz de fazer essa ligação. Então, este momento da oração é fundamental. Além de gerar essa esperança que traz vida de volta para a gente, quando não depende do nosso esforço, a gente também consegue transparecer aquela paz do Senhor que excede todo o entendimento, porque nós somos a Bíblia que muitas pessoas não leem. Verdade. E isso faz a diferença. Isso faz a diferença. É mesmo. Então, a gente atrai a presença do Senhor, né? Um dos benefícios é esse, atrair a presença do Senhor para a nossa vida, para que a gente possa viver. É engraçado que eu estava gravando um outro vídeo com outra pessoa hoje, a gente estava falando de empreendedorismo, e eu falando a diferença entre religiosidade e espiritualidade. É exatamente esse relacionamento que a gente tem com Ele, né? Com Deus, é que nos leva para esse lado espiritual. Para sermos, sabendo que nós somos seres espirituais, nós vamos gerar esse relacionamento que vai trazer transformação. A religião, ela leva a gente para as regras, né? Em algum momento é positivo, porque, né, dependendo da vida que a gente tem levado, eu, por exemplo, eu saí de um lugar do mundo e Deus me trouxe para perto dele. Então, a religiosidade, naquele momento, a religião foi presente na minha vida, e aí, quando eu percebi que eu estava muito religiosa e não tendo um relacionamento espiritual, aí caiu minha ficha. Então, essa diferença, a religião, ela traz você para perto, mas às vezes você fica no artificial, né? Na parte mais superior. Quando você entra em oração, você começa a viver uma vida de oração que te leva a ser um ser espiritual, sendo verdadeiro, né? Levando a presença de Deus. A gente começa a ter consciência, né? Exatamente, ter consciência do privilégio que é poder orar, reconhecer a soberania de Deus, quem nós somos, de onde nós viemos, aquilo que o Senhor... A gente tem que ter consciência da nossa condição de criatura que peca, né? E que é só a graça de Deus que nos aproxima do Senhor. E o pastor Sandro fala bem sobre isso que você falou sobre a religiosidade. Ele fala assim, não basta parecer, tem que ser. A gente tem que ser, né? Senão a gente vai ser o sepulcro caiado, que está bonitinho por fora, mas por dentro está vazio. Isso faz mal para quem não tem, como os fariseus. Não vale a pena ter uma vida reconhecendo Jesus, mas ter isso só no nosso intelecto. Porque tem tanto benefício quando isso entra no nosso coração, essa troca
esse crescimento e receber a direção de Deus. A gente recebe a direção de Deus em oração. Isso A é gente outro pode, a gente benefício, sabe. né? É um benefício fantástico. Você consegue saber o que que ele tem, o que que ele tem para você. Você está descansando, então ele vai te dar o sinal. Se você não tem uma vida de oração, você não liga, você não importa. Você está vivendo a sua vida, os sinais estão ali, mas você não está vendo. Mas se você está em oração, tudo que acontece volta para você como uma resposta de Deus. Verdade. Nos ajudando até na tomada de decisão, né? Quantas decisões a Sim, gente toma por dia, e se a gente não tiver essa comunhão em oração, quantas decisões erradas nós podemos tomar, né? Quantos é arrependimentos a gente verdade. vai ter? Tá tudo bem errar, mas a gente precisa errar menos, né? É verdade. E essa condução do Senhor, ele tem uma visão muito mais ampla do que a nossa. A gente não consegue enxergar ali na frente. Ele enxerga lá até o final e já. Então a gente precisa dessa direção, porque senão a gente vai pelo nosso caminho, pela nossa vontade, aquilo que a gente entende que é bom, mas na verdade vai caminhar para algo ruim que vai acontecer. E o Senhor tem a resposta, tem o caminho certo. A gente tem que estar sensível à voz dele. E um dos benefícios é o discernimento, que é o que você está dizendo, né? Para até Sim, nos direcionar. Então, porque a gente tem clareza na nossa visão quando a gente ora também, né? Essa é comunhão verdade. diretamente com o Pai nos dá esse privilégio de saber, nossa, peraí, esse caminho, a gente sente aquele desconforto, né? Quando a gente vai dar um passo É, errado, pegar um caminho errado, né? Se você está em comunhão, se é você tem essa verdade. vida de oração, né? É É aquela verdade. voz sussurrando ao nosso ouvido, não é aquela voz que fala assim de forma mais grosseira ou maltrata, né? É verdade. Então, às E vezes a estou gente acaba indo conversando. pelo amor, Exato, porque às vezes eu estou conversando com né? alguém e a pessoa diz assim, nossa, e eu fico falando assim para mim de uma forma tão grosseira, tão sem amor. Falo, por que você está fazendo isso com você, né? Se Deus fala com a gente com essa delicadeza, com essa É verdade. sensibilidade, né? Por que a É gente vai fazer verdade. isso com a gente se a gente é semelhança dele, né? É verdade. E a gente tem que ter a paz de eu saber que ele vai ouvir essa oração. Sim, Em Mateus 6 fala, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. exato. Acrescentadas. Pensa na tranquilidade que nós podemos ter se a gente sabe que a gente tem que buscar o reino. Uhum. A gente tem que buscar ele. Como? Na oração, na leitura da palavra, que vai, consequentemente, aumentar a nossa fé, aumentar esse relacionamento e ter a certeza de que todas as coisas serão acrescentadas, independente de mim, vão ser acrescentadas. Essa certeza que muitas pessoas às vezes fica confusa, né? Como que você pode deixar aqui uma dica para as pessoas gerar essa certeza dentro delas? Qual é o texto bíblico que te lembra ou qual a experiência que você já viveu para que você possa compartilhar aqui com elas? Nossa, são tantas experiências boas de oração, outras que não saíram como eu queria, outras que foram na contramão do que eu quis. Senhor, mas eu queria tanto, estava tão confiante, já tinha tranquilidade que ia dar certo e não deu. Mas sempre lá na frente, na primeira oportunidade, o Senhor fala: Você está vendo? Foi por isso. Você lembra daquele dia? O Espírito Santo tem uma memória que ele vai te trazer a lembrança. Aquilo que ele fala: Olha, você lembra daquilo? Era necessário. Era necessário. Em Filipenses 4:6 fala: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Filipenses 4:6. É importante que a gente peça, que a gente fale com o Senhor tudo. Porque muitas vezes a gente pensa assim: tem coisa, Senhor, tão pequeno, eu estou precisando de que aconteça uma vaga de trabalho, ou eu tenho uma pessoa com câncer na família que está lutando para viver. Então, eu não vou levar para o Senhor uma coisa tão pequena, meu trabalho, ou uma coisa simples do dia a dia. Não, não. Ele quer todas as petições. Ele quer todas. Ele não tem limite. A gente não pode colocar o Senhor numa caixinha e falar, não, já que ele vai estar ocupado. Não, não, não. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está em todo lugar. Ele pode atender o seu coração dos mínimos detalhes. É tão legal. Ó, pensa, lembra de uma vez na sua vida que você queria uma coisa, que você não falou para ninguém. E uma coisa de comer. Você pensou num prato gostoso, nossa, estou aqui nos Estados Unidos, vontade de comer, sei lá, mineira, vamos pensar aqui, o que a gente gosta? O que a gente gosta? Feijão tropeiro, pão de queijo. Vamos pensar,
Aí você chega em determinado lugar, a pessoa, olha, mas eu fiz para você aqui, pão de queijo para você levar. Você fala assim, gente, é o cuidado do Senhor. Eu Verdade. tive uma direção do Senhor, você está dizendo sobre oração. Eu tenho uma amiga muito querida que serve também no Ministério, a Ju, e eu queria simbolizar a gratidão pelo serviço dela no reino, por aquilo que ela estava fazendo, e eu queria que fosse uma coisa certeira do coração dela. E aí eu falei, Senhor, é uma mulher de Deus, tem inspirado tanto, servindo. E aí pedi para o Senhor, o que eu posso dar para ela? Fui em loja, fui até no Outlet para ir em uma loja diferente. Nada, não deu. Eu cheguei em casa, do lado no meu criado tem os livros que na ordem que eu quero ler, né? Aí tem tinha um livro, que era o último livro, ainda comprei 4 cópias, mas já tinha dado 3, ficou só a minha, lá fechadinho. Eu falei, chama Redescobrindo Sua Bíblia. E eu tava lá, eu falei, Senhor, esse aqui mesmo? Mas não tem ninguém vindo do Brasil para trazer para mim, não. Como é que vai ser, né? É esse mesmo. Quando eu cheguei, entreguei o livro para ela, não acredito. Eu falei, o que foi, Ju? Não acredito, olha aqui minha mensagem, já tem 1 ano que eu tô falando com esse pastor, eu quero esse livro aqui, mas eu não consigo, porque não chega e tal. Eu falei, pronto, aí, certeiro. O Senhor se preocupa dos mínimos detalhes. A gente tem que falar os pequenos detalhes. Se é uma coisa que está te ferindo, olha, no trabalho, tem uma pessoa que fez isso, está difícil de... Fala com ele. Fala com ele. Ele quer responder. E a resposta vem de uma forma linda e suave, que você escuta até com som. Ele fala com a gente. Verdade. Muito lindo isso. Comigo também já aconteceu tantas coisas assim, tanto para os outros como para mim mesma. Às vezes acontece, você fala, nossa, eu só pensei, eu nem orei, eu só pensei e já aconteceu, né? Porque é constante, né? Isso, o Senhor realmente tendo esse cuidado, demonstrando esse amor por nós. Como é maravilhoso. Um outro benefício aqui que eu lembrei agora é que a gente convida o reino de Deus para entrar na nossa casa, né, Ananda? Como é precioso Verdade. isso. Quando a gente faz essa oração de convidando o reino de Deus, como diz até em Mateus também, lá no Pai Nosso, né? Como que começa o texto, né? Pai Nosso, fala assim, portanto, vocês orem assim, ó, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, né? Faça a tua vontade, ou seja, eu trago o reino de Deus para minha vida e me coloco na dependência dele para fazer a vontade dele em mim. Aí a gente recebe esses benefícios, né? Um presente para uma amiga, um capricho, algo que a gente quer, uma coisa que a gente quer comer. E quantas outras coisas maiores também acontecem. É um mover, né? A gente entende que é um mover diferente que está acontecendo na nossa vida. E constante. E constante, exatamente. Constante. Além de ativar a nossa fé, né? Esse benefício também é enorme, porque cada vez que você tem uma resposta de oração, ela ativa a vossa fé, a nossa fé. Sim. E também quando as orações não são respondidas, porque nem todas são respondidas, né? Como você mesmo disse. E é importante a gente saber, imagina se Deus respondesse tudo, porque tem hora que a gente quer alguma coisa e depois, daqui a 5 minutos, a gente nem quer mais, né? Não quer mais. Principalmente nós mulheres, né? Ah, eu quero aquela bolsa. Mas peraí, já passou já. Não, eu quero aquela roupa. Passou. Não, mas eu não Mudou. Ou em outras coisas importantes, claro, a gente está dando exemplos aqui bem, né? Mas tem isso também, a gente precisa estar entendendo que essa fé ativada, ela vai se conectar no mundo espiritual de forma tão poderosa e Deus vai nos proteger de coisas que a gente pediu e que nós não vamos aguentar, nós não vamos suportar naquele momento, ou não é aquilo, porque Ele conhece mais a nossa vontade do que a dele, né? Mas como o texto também que eu li no início diz, eu preciso bater e Ele vai abrir, né? Se eu não bater, ele não vai abrir. Por que a gente precisa orar? Porque a gente precisa falar, deixar claro, ter clareza do que a gente realmente quer, porque o Senhor já sabe. Mas se você leu a Bíblia, se não leu, começa a ler, tá? Você que está aí nos ouvindo. Porque tem muitos milagres ali de Jesus, e Jesus mostra para a gente esses exemplos. Primeiro ele pergunta, ele vê uma pessoa cega, e ele ia curar a pessoa, ele perguntava, o que você quer que eu faça? Quantas vezes a gente ouviu Jesus perguntando, não é? Com paralítico, com cego, enfim, ele sabia do problema da pessoa, mas ele queria ouvir da pessoa. O que você quer que eu te faça?
Então, a gente precisa falar. O Senhor está dizendo isso para você nessa tarde, né? Nessa manhã ou nessa noite. Eu não sei que horas você vai ver esse vídeo. Mas Ele está dizendo, o que você quer que eu te faça? Então, fala para Ele, para esse pouquinho agora aí e fala para Ele o que você precisa. Qual é o teu maior problema? Qual é o teu maior desafio? Você já começa esse bate-papo com Ele, né? E já uma dica em Colossenses: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Essa oração é importante que ela venha juntamente com o nosso coração grato, porque até onde nós estamos, a gente pode olhar para trás, independente da situação que quem estiver assistindo, como nós estamos, não importa. Até aqui o Senhor nos ajudou. A gente consegue olhar para trás e enxergar o que Ele fez por nós. E a gente tem que trazer à memória aquilo que traz esperança. Então, quando você vem agradecendo a Deus, você está lembrando aquilo que te traz esperança, porque você está agradecendo, né? Você está lembrando do que Ele fez por você, e isso vai edificando a sua fé, vai tornando sólida, porque você vai vendo a mão de Deus sobre a sua vida. Se Ele te livrou nas pequenas coisas, muito mais Ele tem para você na sua vida, muito mais Ele tem para se revelar para cada uma de nós, né? Orai sem cessar. Isso, nós podemos até lembrar aqui que a ciência hoje também já fala tanto de gratidão. O coração grato, ele está muito mais propício a receber o que ele quer do que um coração ingrato, né? E a gente sabe, as pessoas vão lá, tá tudo na Bíblia já, é o nosso manual, e aí as pessoas tiram e pesquisam e bate. Então, traz a confirmação do como é importante a gente fazer, né? É verdade, é verdade. E também, e benefícios neurológicos também, né, Josi? Exatamente, é na mente, né? Traz um novo caminho perdão, neural para nós. oração. Muito bom. É verdade. E também tem vários tipos de oração. Vamos falar um pouquinho dos tipos de oração para quem não conhece ainda, né? Um dos motivos de oração, por exemplo, que a gente pode ter e ver nesses textos, até que a Fernanda citou aqui também, é a adoração a Deus, né? Porque primeiro a gente vai glorificar o Pai. Pai Nosso também, essa oração que Jesus deixou para nós, ele também começa assim, glorificando a Deus, né? Então, tem uma oração de glorificar o Senhor, de adoração, de ali, ó, viver esse momento de gratidão, exaltando o nosso Deus, não é? Exatamente. Esse é o primeiro passo. Exato. O primeiro passo numa oração, né? Reconhecer para onde essa oração vai, quem é o recebedor dessa oração. Isso, muito bom. E depois disso, a gratidão. Exato. Então, adoração, gratidão. Qual é o outro ponto que você entende que não pode faltar? Qual outro tipo de oração que não pode faltar na sua vida? Principalmente, além de assim que a gente termina de agradecer, já entregando os planos futuros, confiando naquilo que está por vir. Nem sempre sendo aquilo que nós queremos, mas sendo aquilo que o Senhor tem. A vontade dele, para né? nós, né? A vontade dele na nossa vida. Sim. Tem pedir outro tipo perdão. de oração que é a confissão de pecado, né? A perdão. Que é o perdão para nós e para o outro também, né? Porque se a gente não perdoar, como diz o texto, assim, perdoa as nossas ofensas, assim como vós tem perdoado, né? Os que nos têm ofendido. Então, nós precisamos dessa troca. Eu perdoo, eu me perdoo, porque tem pessoas que precisam se perdoar. A gente precisa se perdoar muitas vezes, né? Porque a gente traz uma culpa, um julgamento, uma acusação. E aí a gente nos perdoa, perdoa o próximo, perdoa, o Senhor nos perdoa. E a palavra de Deus diz que o Senhor perdoa e esquece, né? Imagina eu e uma você. coisa boa. Isso é o que eu mais gosto, sabe? De ouvir. Eu também. Quando eu li essa coisa esse texto pela primeira vez, eu falei assim, Senhor, como o Senhor é bom. Se o Senhor me perdoa, por que eu tenho que ficar trazendo isso à minha mente toda hora, lembrando desse erro que eu cometi, né? É o acusador das nossas almas, não vem de Deus essa acusação. Ele lança no mar do esquecimento e isso acabou. Não importa se a pessoa que você ofendeu te lembre, se o amigo te lembra, sua mãe te lembra, não importa. Deus perdoou, está no mar do esquecimento, você é perdoado. É isso aí. Então, pensa sobre isso. Ó, se você está trazendo peso sobre a sua vida de algo que você cometeu, confessa diante do Senhor, ou então depois também, se você quiser sentir melhor ainda, traz alguém, confessa para alguém, porque isso também é muito poderoso. Quando você fala para alguém,
né? E vem aquela vozinha te acusar, em outro momento você fala, não, eu confessei, tá Sim, tudo certo, né? O que é ligado aqui na terra é ligado no céu também, quando dois ou mais estão reunidos. Então, sim, isso também é legalidade que a gente tem, e aí a gente é deixa verdade. registrado ali, E né? é importante, Josi, que essa pessoa seja experiente na fé. Ah, Uma sim. pessoa que vai ter sabedoria para te aconselhar, ou simplesmente para ouvir e guardar. Né? É Isso. importante que seja uma pessoa na fé. E a questão do perdão em si, de fato, restabelece o nosso contato com o Senhor, Uhum. Isso. né? Principalmente tem na palavra sobre essa questão da oração que não passa do teto. A Aham. gente precisa restabelecer isso. É necessário, além dos benefícios, né, para a nossa saúde do perdão, Isso. o nosso relacionamento com o Senhor é restaurado, como se fosse um canudinho entupido. A Uhum. gente precisa desse perdão para que esse caminho entre, Uhum. para que passe Verdade. tranquilamente. E até para que a gente, porque em alguns textos a gente já leu aqui também, você já leu, que precisa acreditar, né? Se eu estou pedindo, eu preciso acreditar. Se o coração está lá, ainda confuso, guardando, ou aquele, como você falou, nesse canudinho aí interrompido, como que você vai ter esse coração leve para realmente acreditar que ele vai te ouvir, não é? Então, É é a verdade. fé, né? Então, a falta de perdão afeta a nossa fé também, afeta o nosso Uhum. desenvolvimento espiritual, não é? É verdade, porque nós ficamos paralisados. Se tem Isso. uma coisa que fica sempre vindo à sua memória, você está paralisado ali. Isso Hum, não te permite avançar, porque você sabe o que Deus espera de você sabe aquilo que você precisa fazer. O hum, perdão é uma decisão, não é um sentimento. Você não vai acordar e falar, olha, eu quero perdoar aquela pessoa que me feriu. Não, não. É uma decisão. Então, eu vou decidir, Senhor, agora eu entrego nas tuas mãos, porque eu não sei lidar com essa situação, mas eu decido perdoar. E ele vai trabalhar no coração gradativamente. Isso vai virar uma cicatriz que vai estar lá, mas ela não dói mais, ela é indolor. É um processo, né? Não é que a pessoa vai É pedir um perdão e de uma hora processo. para outra você vai sentir. Tem gente que até diz, nossa, eu senti um alívio realmente agora. Mas Uhum. tem algumas situações que vai ser um processo, e você vai continuando com calma, tranquilo, entregando, entregando, Sim, repete, sim. repete, quantas vezes for necessário, né? E na oração ele vai tratando o nosso coração. Isso. Tem outra oração Né? que ela é de reflexão, né? A gente pode fazer Uhum. oração para refletir. A gente pode fazer oração para pedir, a gente tem oração também de consagração, né? Onde a pessoa é Sim, consagrada ali no chamado dela. Existem, a gente já falou aqui de ação de graça, de confissão de pecado, e oração para a pessoa, né? Alguém te pediu uma oração, alguém está passando uma necessidade, você orar para outra pessoa, você está doando ali o uhum. seu tempo para abençoar uma vida, né? Que seja enfermidade, que seja necessidade Exatamente. pessoal dela ou no trabalho. É tão E precioso pensa num você, presente. não é? Esse é um presentão. A É oração do justo pode muito em seus efeitos. Você ser intercessor de alguém é o isso. melhor presente que você pode dar para a pessoa, Verdade. né? E tem pessoas específicas, né? Chamados específicos na intercessão. E essas pessoas, elas não aparecem, não estão ali nos holofotes, né, da igreja, mas elas Uhum. estão semeando, e são pessoas especiais que abençoam muito as nossas São, vidas, né? são a base forte da Isso. E construção. quando a gente também percebe no dia a dia pessoas orando para a gente, ou até pessoas, Deus traz pessoas no nosso coração para a gente orar também. É tão precioso isso. É um É presente, um verdade. privilégio, né? Quando Deus E é traz. uma prática, né, Josi? Uhum. A gente tem que estabelecer esse hábito. Isso. A Pátia, a Patrícia Nogueira da nossa igreja, quando eu cheguei aqui na nossa igreja, eu não tinha um hábito de separar o meu tempo todo dia para oração. E lá em 2016, quando ela começou o primeiro devocional da nossa leitura da Bíblia, a gente começou lendo capítulo por capítulo, sabe? Poucos versículos por dia. E aí você vai lendo a palavra e para o seu tempo para orar. No começo pode ser até pesado. Nossa, eu vou ter que ficar aqui. Eu já podia estar arrumando café, podia acordar a menina, podia estar fazendo. Não, não. 30 minutos. Se você não tem um horário hoje, acorde 30 minutos antes. Não é? Se hoje está cheio o seu dia, muito busy, muito trabalho, tudo já tem seu horário, acorde 30 minutos antes. Eu tenho certeza que depois do primeiro contato com o Senhor, 30 vai ficar pouco. Você vai acordar antes, ou você vai tirar mais um pouquinho do seu dia. Mas é um hábito. É. Marque um horário. Esse é um convite especial que a gente vai dar para o Senhor. Ó, tem um horário, meu horário de oração.
É verdade. Muito bom isso. E tem também a oração que a gente faz, não só por pessoas, mas pelo mundo, né? Pela nação, Sim, pela igreja. São tantas necessidades, né, que a gente vê nesse são. tempo que a Fernanda está falando. Você pode orar por isso também. Então, de repente, você está aí, É verdade. está um pouco perdido. De repente, você já tem experiência com o Senhor e você não sabe qual é o teu chamado, teu ministério. Começa a orar. De repente, Deus vai começar a te usar em oração ou vai responder sua oração também, dizendo, né, vamos dizer assim, linkando, gerando oportunidades, convites, né, para responder Sim. essa oração. Nós vamos estar já finalizando aqui, já estamos com quase meia hora aqui do nosso bate-papo, e eu quero pedir para você, Fernanda, deixar alguma coisa aqui de dica de oração. Como é o teu tempinho aí? Você já disse que é meia hora, você já desenvolveu esse hábito. Tem alguma dica que você pode deixar aqui para os nossos queridos que estão nos ouvindo? Sim, claro. Primeiro, marque esse encontro. Uhum. Pode parecer muito 5 minutos. Acorda 5 minutos antes. Se você não tem essa prática, acorde 5 minutos antes. Ore, leia a palavra e principalmente escute. Porque a oração ela não é uma lista de pedidos. Você vai criar um relacionamento. E para ter relacionamento, as duas partes têm que falar. No relacionamento tem duas pessoas aqui na Terra. Um fala da mesma forma com o Senhor, ele fala. Ficar em silêncio, ouvir aquilo que ele tem para nós é um divisor de águas. Leitura da palavra durante o momento de oração traz crescimento, traz consciência daquilo que nós somos, daquilo de quem Deus é, o que Ele é capaz de fazer. A gente para de colocar limitações em nós e no Senhor, quando a gente conhece quem Ele é. É um manual que nós temos um privilégio. Quantas nações não podem ter acesso à palavra de Deus? Então, quando a gente quer conhecer uma pessoa, a gente lê, a gente aprende sobre ela, a gente conversa com ela, e é assim com o Senhor. Marque um tempo de oração na sua agenda. Marque o encontro com Ele, o seu Pai perfeito do céu, que quer te ouvir, quer falar com você. E a sua vida vai mudar desse dia em diante e para sempre. Porque nunca mais a gente quer ficar longe desse momento. Nunca mais quer ficar longe do Senhor. É verdade, a gente sente assim uma saudade, né? A gente fica, meu Deus, cadê? Não orei hoje, que isso? Eu sempre tive o costume de acordar mais cedo, eu sou morning person, eu acordo tranquilo mais cedo. E logo quando eu converti, o Senhor começava a me acordar de madrugada, e eu era tão ousada que eu dizia assim, Senhor, não, de madrugada não, Senhor, eu já vou acordar cedo. Não, Senhor. E eu ficava brigando, até que um dia eu entendi, ok, eu acordo, oro e depois eu durmo de novo, tá tudo bem. Né? Então, pode ser no tempo que a gente determina, ou no tempo que o Senhor pede de nós também, né? Mas que a gente esteja aberto. Então, o que eu quero deixar aqui como minha dica para você não importa se você tem um lugar especial na casa para orar, né? Não importa se você tem um tempo muito extenso ou não, mas começa com o que você tem. Se é no carro, se é andando com o teu cachorro, com o teu animal, se é cuidando das tuas plantas ou no trabalho, não importa. Se você pode ajoelhar ou não, também não importa. O Senhor não nos cobra isso. Isso aí é a religião que cobra, não o relacionamento com Deus, né? Então, em qualquer lugar, em qualquer momento que você tiver, é direto com Ele. Mas uma coisa que você pode fazer é abrir tua boca, porque tem poder quando a gente abre a boca, né? Porque o inimigo, às vezes, ele quer nos parar. Então, tem dia que eu começo aqui, assim, guerra, porque tem algo me impedindo no mundo espiritual e eu sinto, então eu começo guerreando. Então, você vai experimentar momentos assim também, né? Tem todos os tipos de oração que a gente vai aprendendo ao longo da nossa jornada, mas quando a gente começa a conversar e a gente ter essa paz, essa paciência de também calar, né? Como a Fernanda já falou aqui várias vezes, não é só falar, é ouvir também, porque a oração, quando você fala, você quer a resposta. E às vezes você está falando, e você não vai parar para ouvir a resposta, não é? E é uma voz bem levezinha no seu coração. Não é nada forçado. Então, primeiro começa com o que você tem, depois você vai criando mais tempo e você vai desenvolver essa vida em oração, como eu e a Fernanda conseguimos já desenvolver pela jornada, né? Então,
que você possa realmente ter sido abençoado, e nós oramos para que o Senhor toque de uma forma especial no seu coração nesse momento, e que você seja extremamente abençoado. Amém, amém. Obrigada, Josi. Obrigada a você por estar aqui conosco. Um beijo grande no coração de vocês e compartilhe esse vídeo, deixa aqui os seus comentários e não esquece também de deixar o seu like, que aí você ajuda o canal a crescer também. Eu vejo vocês no próximo episódio. Beijo! Tchau, tchau.